Mas também não me surpreende que mulheres não defendam as mulheres. Isso também existe, né? A gente sabe disso. Nem todas as mulheres, como aqui ficou demonstrado na mesa, têm conhecimento da realidade, compreensão da opressão de gênero que a mulher vive. Aliás, era bom a gente lembrar que até bem pouquíssimo tempo, no Código Civil, as mulheres eram consideradas incapazes. E se casadas, precisavam de ter autorização do marido para exercer uma profissão ou para ter herança. Esse mesmo código, até bem pouco tempo, absolvia os homens que assassinavam as mulheres pela legítima defesa da honra. No Estatuto da Mulher Casada, da década de 60, as mulheres eram tidas como colaboradoras dos homens, ou seja, complementares, né? E apesar de a gente ter superado muito dessas coisas, nós ainda temos hoje assassinatos muito dramáticos, né? Uma estatística muito dramática de assassinatos por violência doméstica contra a mulher. Isso não se dá só porque os homens são agressivos, é uma questão cultural, econômica, de visão de propriedade, que o capitalismo, inclusive, consolida nesse processo, né? E também é importante dizer que as mulheres não alcançaram a chefia de família, doutora Marta, né, porque os homens dizem na pesquisa que elas querem mandar. Isso nem pode ser uma brincadeira, como a senhora mesmo sorriu quando falou. Na verdade, as mulheres são chefes de família majoritariamente porque são abandonadas pelos seus companheiros, né? Essa é uma realidade que talvez a senhora não conheça, mas quem vive a realidade brasileira conhece qual é a realidade hoje das mulheres e principalmente as mais pobres, né? Eu prestei muita atenção nas várias intervenções e tem um aspecto conceitual aqui que me parece fugiu a doutora Zélia, que me disse ser professora de seguridade, pesquisar. Todos nós aqui temos muito tempo de estudo de seguridade e pensamos como política de Estado. Eu, desde o início da década de 80, eu estudo esse tema. E a grande mudança conceitual da Constituição não foi só criar a seguridade como um sistema de proteção, mas foi dar a condição das pessoas contribuírem direta ou indiretamente. O copo de água que a senhora está bebendo aí, a sociedade contribuiu, né? Por quê? Porque é sobre o faturamento e lucro das empresas que produziram a água, que produziram o copo, o lápis ou a caneta que a senhora usa. Então não há quem não contribua. Todos contribuem, direta ou indiretamente. O que a gente não pode é retroceder para a visão de seguro, da relação individual entre a pessoa e o Estado. Esse foi a grande virada da Constituição brasileira. É o sentido de proteção social universalizado num sistema contributivo ou não. Então, quando aqui se discute, porque quando foi criada a Caixa de Previdência 23 por Eloy Chaves, a Lei Eloy Chaves, a lei era uma relação absolutamente individual da Caixa dos Ferroviários com o Estado. Nós ficamos muito tempo com um imenso grau de indigência da população brasileira no acesso à saúde, porque se exigia carteirinha do INSS, do INPS na época, para poder acessar um hospital público. Porque só podia acessar um hospital público quem tinha vínculo trabalhista. Então, o grande salto que se deu foi exatamente colocar na Constituição impresso um conceito novo, que a Europa já tinha utilizado e que nós passamos a utilizar, do conceito de seguridade, que tem, inclusive, uma relação com a mudança democrática das nações. Então, pelo amor de Deus, não me venham depois de 65 anos para chegar a um sistema de repartição solidária intergeracional, nós, em 30 dias, numa penada, destruirmos toda uma construção conceitual que se fez na Constituição brasileira. Pelo amor de Deus, não há contribuição só de quem tem carteira de trabalho. Vamos parar com esse discurso aqui. Já passou, não sei se seus alunos conseguiram alcançar, mas isso já passou. Um outro aspecto que eu queria realçar aqui, que foi bem destacado pela professora Marilane, é que ela incluiu no debate de gênero o aspecto étnico e as relações desiguais, inclusive entre cidades muito próximas, entre capital e metrópole. Pelo amor de Deus, por isso que eu não gosto de média. Eu não gosto de média por causa disso, porque você desconhece as profundas desigualdades quando se apresentam os dados. É muito desigual, as relações são muito desiguais. No mercado de trabalho, no acesso ao benefício de proteção continuada e no tempo de contribuição.
Como disse aqui a professora Joana, ela disse claramente o seguinte: mesmo que as mulheres tenham uma sobrevida maior, que em projeção será apenas a diferença de 3 anos, 3 anos de sobrevida além dos homens, 3 na projeção para 2060, elas custarão menos. Então, que discurso é esse? Porque eu vivo mais, eu vou ser punida agora. Então, eu tenho que morrer antes para poder ter uma aposentadoria um pouquinho melhor, né? Então, dentro dessa realidade, é importante que a gente diga, na OCDE não tem o Instituto da Empregada Doméstica como nós temos no Brasil. São quase 6 milhões de mulheres trabalhando nos lares e até 2014 não tinham carteira assinada. E a grande maioria ganhava em média de R$700. Ora, como querer que uma mulher dessa ainda tenha 25 de contribuição? Isso é uma brincadeira com a realidade brasileira. E na grande maioria são negras. 92% dos trabalhadores domésticos são mulheres. E nesta condição. Quando nós olhamos para o benefício de prestação continuada, a maioria dos idosos são mulheres, 58,5%. As trabalhadoras rurais, eu falo sem medo de errar, com essa mudança de regra, 100% estão excluídas do sistema previdenciário. Jamais alcançarão 25 anos de contribuição, jamais. E elas começam a trabalhar, doutora, não como nós aqui, mas aos 12, aos 11, aos 10 anos de idade. E elas não alcançam, pelo menos o dado que eu tenho do DIEESE, 16 anos de contribuição, a grande maioria das mulheres que se aposentam hoje já por idade. A maioria das pessoas que se aposentam por idade são as mulheres, porque não conseguem contribuir, ou porque não alcançam o mercado de trabalho, ou porque a rotatividade é maior, ou porque são extremamente precarizadas, além do salário menor e da dupla ou tripla ou quádrupla jornada de trabalho. No campo são 3, 4 jornadas num dia. Então, quer dizer, nós estamos aqui fazendo uma discussão como se fosse de fato tudo igual. Adoraria que assim fosse. Aí eu estaria defendendo a igualdade de idade mínima, igualdade de contribuição. Até a OIT já determinou isso na Convenção 156. Ou seja, se há diferenças na vida, se há diferenças no mundo do trabalho, não pode ser igual no acesso ao benefício. Quando nós tivermos igualdade no mercado de trabalho, igualdade na vida, como a OCDE tem equipamento coletivo, tem creche para todo mundo, que beleza, tem creche para todo mundo, tem assistência ao idoso de forma abundante, tudo isso tem lá, não tem aqui. Então não compare a OCDE conosco só no que interessa. Vamos comparar no conjunto dos dados. Vamos parar com essa manipulação. Isso é uma manipulação de dados, me desculpe. A gente não pode usar a OCDE só naquilo que é igual. A idade mínima, não sei. Agora, vem cá, qual é a realidade social da OCDE e qual é a nossa? Então, assim, quando nós tivermos igualdade no mercado de trabalho, tivemos igualdade nos salários, tivemos igualdade na divisão do trabalho doméstico, quando nós tivemos política para idoso, a solteira cuida de pai e mãe. Não sei se a senhora sabe disso. Não é só o problema de ter filho que determina a dupla jornada, não. As mulheres têm sobre ela a cultura do cuidado, seja ela solteira, casada, com filho ou sem filho. Então, vamos parar com esse discurso. Então, mulher solteira não tem dupla jornada e mulher casada tem. Por favor, vamos olhar para o Brasil. Vocês estão de costas para o Brasil ou não conhecem a realidade brasileira. Então, me preocupa que a gente aqui, no Parlamento brasileiro, que ontem, inclusive, acabou de prejudicar a Previdência. Ao se votar a ampliação do contrato temporário de 3 para 9 meses, vocês arrebentaram com a Previdência Social brasileira. Aí fica com esse discursinho. Não, porque não tem dinheiro. Não tem, porque não tem mais arrecadação, deputado Peronde. Quando eu coloco todo mundo em contrato temporário de trabalho, eu vou fazer o quê? Eu vou reduzir a arrecadação das relações de trabalho. A DRU só recai sobre a Seguridade porque tem a tia superávit, doutora. Senão a DRU vai tirar dinheiro de onde não tem? Só está lá porque é lá que tem dinheiro. E a arrecadação a gente não aumenta reduzindo direitos, a gente aumenta aumentando a arrecadação de fato na atividade produtiva. Seja do faturamento, do lucro, seja ampliando as relações formais de trabalho, que estão reduzindo, e a tendência é reduzir mais. Então, sinceramente, eu não consigo ver como é que alguém não enxerga a realidade brasileira, como é que a gente não consegue enxergar que há diferença de gênero na sociedade brasileira. E cada vez mais eu me convenço de que a discussão de política de Estado não é uma discussão puramente financeira. É uma discussão política e ideológica mesmo.
Papel de Estado é uma discussão político-ideológica. Para que serve o Estado nas mãos de quem ele está e quem é a prioridade de proteção. Isso é uma discussão político-ideológica ou não é? Isso é uma discussão político-ideológica e é assim que nós vamos ter que enfrentar a discussão da Previdência. Hoje há um modelo pactuado na Constituição brasileira. Esta proposta muda o modelo, muda o papel do Estado. Isso é ideológico, isso não é uma discussão puramente financeira, é um papel de modelo de Estado. Nós estamos fazendo uma ruptura constitucional a partir de um governo que rompeu a Constituição para sentar lá. Então é natural que de lá venha isso. Agora, nós aqui eleitos, aceitarmos uma substituição de um pacto constitucional por outro em 30, 60 dias, olhando para uma projeção de futuro que sequer o governo consegue mandar os dados detalhados e corretos para cá, e uma projeção que contrapõe a projeção que o governo apresenta. Contrapõe, não é a idade que vai distanciar, vai reduzir a diferença entre homens e mulheres em 3 anos. A relação de dependência também é muito fácil mostrar a cabeça, aumentar os idosos. Mas se diminuir os filhos, nós temos um meio de caminho que tem que sustentar 4 e não 9. Porque a relação de dependência é a relação da população economicamente ativa com os idosos e os filhos. Então, ela não pode ser encarada em valor absoluto, a gente repete isso aqui todo dia. Mas o governo, como ele repete decoradinho, todo mundo que vem aqui é decoradinho. Repete a mesma coisa, com o mesmo gráfico, com a mesma lâmina. Não consegue ouvir, vocês não ouvem, vocês só falam. Então, é importante que a gente olhe os dados objetivamente qualquer. Discussão do déficit. Ninguém aqui está convencido que há déficit, deputado Peroni. Vocês estão perdendo essa batalha de comunicação de longe. Então, porque não há como provar esse déficit que vocês falam, 227 bilhões, aonde? Se a Constituição, e vou terminar assim, se a Constituição tem 3 regimes, é porque tem formas de contribuição e de gastos diferentes. Não é por acaso que a Seguridade Social é um outro artigo, é porque nós estamos olhando para a maioria da população, não estamos olhando só para o servidor público. E esta contribuição é rubricada, é para a Seguridade Social. Não é para outra Previdência, é para essa, que é a grande maioria do povo brasileiro. E os servidores já tiveram 3 reformas. Hoje ninguém contribui mais no integral, nem recebe mais integral, isso está resolvido. Todos já têm idade mínima. Rural tem, servidor público tem e o povo geral tem. Porque tem a fórmula 85-95. Nós estamos inventando a roda? Não. Sabe por que nós estamos inventando a roda? Nós estamos querendo, na verdade, fazer a roda girar para trás. Nós estamos deixando o debate da seguridade, voltando a uma discussão desse seguro. Desse seguro. E na discussão de seguro nós vamos excluir. E não vamos excluir quem ganha mais como a senhora, vamos excluir os mais pobres. Esses é que ficaram fora do sistema previdenciário. Então, em nome dos mais pobres, em nome dos trabalhadores, da maioria, eu excluo vocês. Tá bom? É assim o discurso do governo. Em nome da maioria, eu excluo a maioria, que é o que vai acontecer. Então, vamos parar com esse discurso que tem déficit, que isso justifica a reforma, vamos parar com o discurso da longevidade, que justifica essa reforma, e vamos parar com o discurso que vocês estão defendendo pobre. Porque não estão. Vocês estão defendendo são os privilegiados. Esses manterão a aposentadoria por idade e tempo de contribuição, porque já é assim hoje. O problema são os outros, que não atingirão 25 anos e carência de jeito nenhum na realidade conjuntural econômica que a gente vive hoje. Então, eu quero aqui, de fato, apelar, como disse ali, às vossas excelências, que consigam perceber que há uma diferença de gênero, que há uma diferença étnica, há uma diferença social entre homens e mulheres. E, portanto, o acesso ao benefício não pode ser igual, muito menos quando se pensa carência, cálculo de benefício, idade, pensão e professores, que são na maioria mulheres. Muito obrigado.